noite! Está chegando mais um Ideias em Debate, ao vivo nesta quarta-feira, hoje dia 27 de abril, já passando aí o mês correndo, né, Ricardo? E chegando aí na sua casa, agradecendo já aí, né, o seu contato com a gente, a sua audiência, pessoal também da internet, tvfriburgo.com, canal 15 pela televisão e o nosso sistema aí aberto para você ligar como sempre, pelo telefone, pelo WhatsApp. Fique com a gente, hoje muita informação, muita divulgação, muita história que a gente tem para contar para você e a sua participação é sempre bem-vinda, 2522-9522 e no WhatsApp 99887-5651. Mande seu recado, sua sugestão, estamos aqui para te ouvir. E hoje, mais uma vez, né, Ricardo, deixa o meu boa noite a você, boa noite aí a nossa produção. Vamos falar um pouquinho de várias coisas hoje, né? Nossa, vários assuntos, né, Luane? Muito boa noite a todos vocês que nos assistem aqui pelo TV Friburgo, canal 15, né, Luane? E, como sempre falo, eu agradeço muito a atenção de vocês, a audiência e o carinho que as pessoas tratam a gente aqui no programa, é muito importante. E vamos debater, vamos trazer algumas ideias, falar sobre política, falar um pouco sobre o dia a dia de Nova Friburgo, algumas ideias que a gente pode botar em debate. Isso aí. Né? E temos a nossa agenda também hoje, aí você fez uma... Aproveitar e mandar um abraço pro Sidney, que mora aqui na Popular, aqui em Olaria, tá aí assistindo a gente, gostou muito semana passada, prometeu que assistia hoje, vamos ver, se ele falar do abraço, vamos ver se ele assistiu, o que ele achou, e é o que você falou, esse feedback que é importante pra gente estar sempre melhorando, acrescentando, trazendo novas pessoas aqui, né, convidados, ideias pra gente estar debatendo e contando com a participação do outro lado, que é importante mesmo. É verdade, né? Nessa semana a gente teve a comemoração do dia de São Jorge, né, no dia 23 de abril. Depois do dia de Olaria, depois do feriado. Feriado, né? Um dia de lua cheia bonito, lindo, né? Um sábado também. Bonito de outono, bacana. Talvez o microscópio. Lua de São Jorge mesmo, naquela bacana mesmo que a gente passou curtindo a natureza. E também gostaria de registrar também que passou um pouco em branco, ninguém falou, mas no dia 25 de abril comemora-se o dia do técnico em contabilidade. É uma profissão, né, da gente, que nós trabalhamos muitos anos já, 30 e poucos anos como técnico em contabilidade. Haja cabeça para fazer conta, isso, né? E a todos que trabalham aqui na nossa cidade, a gente não poderia deixar, porque o técnico em contabilidade e o contador prestam um brilhante serviço, um serviço relevante à nação, ao país. O dia que esse técnico parar, a arrecadação do país cai a zero. Isso a gente tem que sempre falar isso. Aproveitar então, Ricardo, já que você falou em dia comemorado, você falou em brilhante, lembrei que hoje é dia da empregada doméstica. Sim. Que também é uma importante, né, profissão que aí cuida de tantas famílias, tantas casas, hoje a gente nessa correria, né? Vive no dia a dia, no íntimo, né, da família. Tem conseguido muitos direitos, né, agora. Graças a Deus, isso, né? Aí. Porque a gente vivia em pouco de escravidão, né? É verdade. Se comparar o que os outros da CLT tinham, os direitos, e a Constituição nossa não amparava os mesmos direitos aos empregados domésticos, aí vale os parabéns à alteração da Constituição e a inclusão do empregado doméstico, né? Equiparando. Ainda falta um pouquinho ainda, né? Mas vai chegar. Mas tá chegando. Equiparar plenamente a todos os benefícios. Isso aí, um abraço a todas as nossas amigas aí do lar. Amigos também, porque e tem amigos, homens também já trabalhando diretamente. Porque não, a gente, questão de trabalho não pode haver distinção, né? Não tem como mulheres, ter sexo, homens, né? Não tem como ter, né? Isso mesmo. A gente tem que estar sempre levando para todos os lados, porque a igualdade tem que ser de todos os lados. E igualdade em todos os sentidos, isso. Eu sempre falo isso. Não só no direito de trabalhar, como também no direito de receber, todos serem remunerados, se exercem a mesma função, não porque é homem ou mulher, ter a discriminação no valor do salário. Não deveria existir, né? Não deve. Não pode, gente. Não pode, mas a gente sabe que ainda existe, né? Infelizmente. Infelizmente. Falar da vacinação, né, da H1N1, que a Nova Friburgo conseguiu antecipar, e essa semana já começou segunda-feira, mas para os casos prioritários que eles chamam, né, grávidas, doentes renais, crianças até 5 anos, né, e idosos também, e a partir do dia 30, sábado, que é o dia D, tem outras pessoas, outras categorias que entram também. Bom, quando a gente alertou isso, nós viemos pedindo isso há quase uns 30 dias atrás, para antecipar o máximo possível, e se eu sou o prefeito, se eu sou o secretário de saúde, libera a vacinação para todos, para todo mundo da cidade. Tomara que dê conta, né? Tiver que até comprar um pouquinho mais de vacina e trazer para Nova Friburgo, pedir, porque a cidade, aquilo que eu te falei, ela está carente, né? A quantidade de dengue que aconteceu na nossa cidade foi muito grande
E aquele Verdade. 2.000, 3.000 casos ali é o que foi informado. A realidade da gente é outra, só quem está aqui dentro, no dia a dia dos bairros da cidade, Contato, né? sabe que o número é 10 vezes ou 20 vezes maior do que foi passado, anunciado É aí porque no noticiário. uns tiveram até uma reação maior que o outro, né? E aí muitos sabendo que está, se tratou dentro de casa ficou, sem buscar já sabia o que precisava fazer, né? sem buscar o sistema de saúde, né? E a gente não pode deixar de falar, Ricardo, que está chegando o Dia do Trabalhador, né? Dia Tanto que 1º você de falou aí maio. da igualdade, a gente vai falar até um pouco disso aí hoje no programa. Dia 1º de maio, né? Um dia, poderia até ser... É o dia universal dedicado ao trabalho, né? E de repente a nossa nação parou de comemorar um pouco o Dia do Trabalho. É isso que eu né? ia falar. Estranho, Ainda né? mais que vai passar domingo, então, né? E passa até meio que Se despercebido. a gente olhar que nada é feito, né? Tudo passa pela mão do trabalhador, das coisas mais simples, até a nave que vai um dia a Marte, tem trabalho, o trabalhador fez De ali a tudo, sua etapa, cumpriu a sua etapa, e o país está deixando de lado uma data tão importante. É algo que a gente tem que pensar, né? E rever, resgatar. As indústrias grandes antigamente faziam festa, promoviam, né? Isso, é mesmo. Várias gincanas. Havia aqui em Nova Friburgo aquela situação que os jogos do SESI uniam as indústrias com diversos jogos industriais. Começavam normalmente na Semana do Trabalho, com o dia depois do município Do aniversário, né? aniversário do município, e essas coisas deram uma parada que a gente... É uma ideia que a gente pode começar a debater e pensar, né? Levar adiante, né, novamente. certeza. E deixar um evento que vai ter também um convite, um evento que vai ter sábado lá na creche São José, a gente recebeu o convite, né, para participar. Vai ter um evento lá beneficente para arrecadação de fundos para a creche São José, lá em Conselheiro, é sábado. Então tá todo mundo convidado, vai ter banda, vai ter muita coisa bacana. Quem tiver mais interesse pode procurar a gente, procura lá no Facebook, né, a Ellen Coelho que mandou pra gente o convite. Agradecemos, né, o envio do convite. Eu acho que tá R$30, se eu não me engano, individual, não tem negócio de mesa não. E todo o valor lá, porque eles estão precisando de uma ajuda bem forte. E os trabalhos que a creche São José presta lá para o distrito de Conselheiro Paulino, para o bairro de Conselheiro Paulino, é amplo, né? E precisa de uma atenção nossa, né? Mas de toda a comunidade, todo friburguense, se puder ajudar, eles prestam um trabalho relevante. É a partir de meio-dia, né? Fantástico, a gente tem que registrar. E passaram por uma dificuldade, estão passando por uma dificuldade grande. Então a gente tem que olhar com carinho, né, esse trabalho e ajudar no que for possível. E que seja bem, né, bem visto lá e que dê um resultado, né, pelo menos bom ali para esse momento. Né? Verdade, mano. Vamos começar nossos trabalhos, Ricardo? Não, a gente tem que mandar também, né? A gente está esquecendo de dar um abraço pro seu Tatá, do Brasil. Não pode esquecer. Tatá, estamos lembrando de você, ajuda a gente aí. Você tá nota 1000. Ficou o quebra-mola muito bom lá ali na frente. Tá nota 1000 dentro do bairro de Olaria, tá conseguindo as coisas boas. E não é candidato. E dá um puxãozinho de orelha, né, pra ver se a gente consegue algo mais também, porque é importante pro nosso bairro. Né? Isso mesmo. O Roosevelt também. O Roosevelt tá sumido, um abraço, né, pra ele. O Roosevelt tá sempre passando lá no gabinete, conversando com a gente, ajuda a gente do que for possível. A gente deixa o jornalzinho, né? Mas a gente sente falta quando ele não liga. Quando ele não liga, a gente sente falta. Sente. Essa semana eu tô sentindo falta, por isso que nós estamos mandando um abraço para você, Igor. Falar em entrega de jornal, vou falar um pouquinho aqui antes da gente começar, né? Do Ricardinho, né? O Ricardinho está sendo entregue aí nas ruas, talvez a população já tenha recebido, quem não recebeu pode passar lá no gabinete pegar, é um material mais voltado para o público. Tá no site também, né? Isso. Tem bastante coisa no site. Já está publicado no site? Algumas matérias estão, né, Zé? Tem no site também, não. 100% no site, não. Mas depois a gente podia até disponibilizar ele todo no site, né? Principalmente as crianças, pessoas que querem fazer alguma matéria, fazer um trabalho sobre dengue, né? Tem um material bacana lá no final. Um material bacana sobre a gente saber fazer as denúncias quando a gente perceber que pode estar acontecendo uma exploração sexual com criança. Porque não é só o turismo sexual, não. É toda a parte de não respeitar a infância, a criança. O Disque 100 e o 190 é importante. Porque a denúncia é a principal arma que o povo tem para poder combater as injustiças, os crimes que são cometidos contra a gente. Isso mesmo. Não é mesmo? Tem umas brincadeirinhas aí brincadeiras no meio. Muito bom, ficou muito bacana o material. Se Deus quiser, a gente vai continuar
elaborando trabalhos assim, porque a política precisa, né? QR Code, para conhecer nossas leis. Isso Algumas aí, leis já estão com QR Code já para o aplicativo. fazer o aplicativo para poder Ver mais na íntegra quem ver na quiser, íntegra. no Não sei site. se eu estou aí, agora eu estou acertando na... E a gente espera o feedback, né? Como hoje a gente já recebeu ligação, já recebeu WhatsApp, elogiando, perguntando, comentando. E a participação está na hora, né, da gente, o que eu sempre falo. É um trabalho que é importante, porque visa trazer conhecimento, a orientar as verdadeiras funções, né, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, para as crianças saber ou começarem a desenvolver conhecimento do que é a política. Isso. Porque a política é a melhor forma de organização social. A gente não encontrou outra melhor até agora. Se a democracia ela traz uma rejeição ou outra, mas o bom da democracia é isso, porque ela aceita todos os atos contrários e positivos dentro de uma mesma realidade. E as nações mais justas do mundo são democráticas. São democráticas, né? Países de primeiro mundo, agora, Holanda, se o Suécia, sistema de governo é presidencialista ou parlamentarista, isso é questão de organização e vocação de cada país. Exatamente. O nosso país, eu sempre vejo que o nosso país sempre teve a vocação de presidencialista. Sim, sim. Então escreveram a Constituição, começaram a escrever a Constituição de 88, tentando levar o país para o parlamentarismo sem ouvir a população. Sem haver uma vocação, né? A vocação, quando veio o plebiscito, a vocação foi lógica. O presidencialismo veio e caiu. E não adianta, a gente tem que agora ajustar, acertar a nossa Constituição para adequar ao presidencialismo, porque é a vocação do povo brasileiro. Sim. O povo brasileiro, ele gosta de ter um presidente que o represente, que o lidere. Então, como nos Estados Unidos, França, Portugal, Itália. Acho que Portugal tem primeiro-ministro, a França não, Portugal, Itália também não. Itália é primeiro-ministro também, é parlamentarismo. Ih, eu tô por fora. Mas Estados Unidos, né? Tem Canadá. vários, Canadá, tem vários países aí que a gente... Mas França, Portugal, Espanha é parlamentarista, a Inglaterra é parlamentarista também. Eu achei que informação, ó. Você vê que a gente se confunde se perde, porque tudo mas tipo, a Argentina é presidencialista, né? Apesar de estar lá o sistema bolivariano, mas a Venezuela aplica também o sistema parlamentarista, Bolívia, Equador. Você vê que as nações sul-americanas, praticamente todas elas são presidencialistas, né? Então, e é bom a galera, né, mais jovem, né, tá ligada nessas questões. Os países e americanos, nas funções, né, norte aqui, todos eles são praticamente, eu não tenho dúvida, são presidencialistas, tirando Cuba, que tem um sistema diferente, um pouco diferenciado da gente, né? Sim, sim. Não é nem transição, né? nem parlamentarista, nem presidencialista, e nem comunista, nem comunista, ela está se abrindo também para essa situação, mas a gente tem que levar a essa situação, então fica para a gente poder fazer com que a política, né, ela se torne como uma medida essencial para o povo brasileiro. Nós não podemos ficar só na lamúria, só na reclamação, jogar pedra, dizer que está tudo errado. A participação de todas as pessoas no processo eletivo é de importância, é fundamental para a nação. Não adianta... Esse material visa esclarecer todo tipo Zé e Luane, e outra coisa, não adianta também escrever uma coisa e não ter a conduta do que você está escrevendo. Isso é fundamental, né? Toda a parte de que você vai trazer, levar conhecimento, o seu princípio, a sua ética, a conduta de vida sua tem que estar amparada dentro dessa situação. Porque senão a gente vai ter pessoas... Vai pesquisar e vai saber que não é verdade. Vai ter pessoas travando uma batalha, dizendo como deve ser, mas na hora dela praticar, na hora que ela assinar, é totalmente ao contrário do que ela escreve. Então, é outra coisa importantíssima que a gente tem que ter no momento de escolher as pessoas que vão nos conduzir representar, né? as coisas públicas, ética, moral, conduta de vida, respeito e a história de vida dessa pessoa dentro da sociedade. Porque se ela não tiver, né? se ela não tiver essa várias situações, ela não está preparada, ela não tem as virtudes que vão
levar ela a exercer um cargo. Aí é o que nós estamos sofrendo hoje. A palavra convence, mas o exemplo é que arrasta. Não é isso? É verdade. Né? Diz que tem aquele ditado, né? Não, a mulher do rei não pode ser honesta, ela tem que ser e representar que é honesta. Exatamente. Né? Para poder ter ligação, porque senão o cara escreve uma coisa, e aparenta fala outra. uma coisa, mas na conduta faz outra coisa diferente. Aí não tem Verdade, como. mas aí tem aí o nosso material e tem aí o livro aberto aí, né, do mandato. Olha, a Câmara ou as instituições devem levar avante para as escolas, né? de propagandas educativas. Até mesmo parlamentar, levar, como a Câmara já tem, a Câmara Jovem, que leva as crianças para dentro da Câmara para conhecer o funcionamento da instituição. Assim também como as escolas deveriam abrir os seus espaços para que os vereadores também possam ir lá. Se apresentar também as crianças. Essa transformação. A gente teve uma experiência boa com a escola Papete, né, Ricardo? A gente pode até falar aqui. Mas é essa interação que a gente tem que... E as crianças ficaram empolgadas, mandaram ideias de leis, né? E temos lá, nós estamos com um compromisso sério para poder passar, né? Isso mesmo. Então, esse conhecimento aí que é o que vale, né? E esse compromisso é que tem que começar. Nós temos que reeducar novamente toda essa estrutura para poder... essa mão de via dupla, né? Sim. Não pode ser só vai e não tem a volta, né? É verdade. E que a gente tem que começar a falar hoje, Ricardo, a gente colocou aqui alguns tópicos importantes do que a gente vem passando aí na cidade, lá na Câmara, no mandato. Uma notícia que foi publicada hoje, acho que no site Nova Friburgo em Foco, está sendo divulgado nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que a Prefeitura está... partindo para uma redução de 10% dos seus gastos, e a gente sabe também que já houve uma proposta do prefeito diretamente lá na Câmara, né? Foi para o pessoal da Prefeitura, pedindo aí até que fosse aprovada a redução do salário dos funcionários, né? Dizendo que estamos em crise e tal, mas é o que você já falou, a gente pincelou semana passada e você bate na tecla. Corta daqui, mas não corta do principal. A grande situação da gente de Nova Friburgo, a gente está falando isso já há bastante tempo. Tanto que você reduz aí, né, os seus gastos, seu salário. Desde o ano passado que a gente está falando, as coisas não estão tão ruins como estão prevendo. Mas vai ficar se a gente não tomar as medidas que tem que se tomar. Dizer que para poder equilibrar a responsabilidade financeira no que gasta com pessoal, adequando a diminuição da arrecadação, foi tudo feito, diminuiu a hora extra, não está se pagando o salário mínimo de acordo com como deveria se pagar. Então todo aquele funcionalismo que já está há muitos anos perdendo alguma coisa, estão perdendo mais um pouquinho nesse período agora. Que é o centro do funcionamento da Prefeitura, né? Então reduziu isso daí. Mas eu volto a falar, a crise ela não vai ser só para 2016. A crise ela vai se estender a 2017. Pelo menos mais 2 anos. E 2018 também não vai ser um ano também fácil. Então a gente vai ser um ano talvez de transição, de novas lideranças governando o país, com o aval do voto direto, com a população esperançosa. Eu lembro que você, ano passado, você veio trazendo essa fala, vamos ter que trabalhar para buscar o resultado. E as alternativas de buscar, a gente continua vendo a mesma coisa. Aí eu pergunto, vai parar de lançar asfalto em cima de terra pura, de poeira e lama, conforme vocês falam? Ou só está se cortando as despesas, aonde que é o mínimo, tem que se cortar, onde que não deve se mexer mais? Então é isso que a gente tem que falar. Propostas reais, né? É sério, se a gente não reduzir efetivamente os gastos, com redução de secretarias, com diminuição de secretários, subsecretários e outros cargos comissionados. A Câmara de Vereadores, eu tenho falado isso, tem que trazer à população e mostrar a ela que nós temos que dar uma contrapartida. Eu lá atrás, quando voltar a votar para 21 novamente, eu até falo que nesse período ainda não se previa crise, quando ninguém se falava em crise. Mas nesse mesmo período eu fui o único que levantei bandeira. A cidade não tem necessidade. Que não deveríamos aumentar para 21. Deveria se manter os 15 conforme a lei estava aprovada anteriormente. Seria uma redução significativa para os assessores, né?
São essas situações que a gente tem que tomar as medidas. Se não tomar, nós vamos ficar para trás. As medidas que estão sendo tomadas ainda estão contendo, são tímidas e que não resolvem o problema curto prazo. Curto prazo. Aí vamos lá. Essas medidas são de quê? Só apenas para quê? Para equilibrar o orçamento com a redução da arrecadação. Eu tinha uma despesa lá em cima prevista e tinha uma previsão de arrecadação de X. Só que essa linha aqui que determina a despesa, ela caiu pela crise. Em torno de 50 e poucos milhões que eles falam, né? O Nova Friburgo, assim eu ouvi dizer o prefeito, em torno de 12 milhões esse ano pode ter de redução. Quer dizer, 12 milhões é praticamente uma folha de pagamento. Aí os cortes que estão dando são tímidos demais. A gente tem que... Aí é a hora do político entender que não dá. Aquele que fez, que está lá convocado para trabalhar, porque trabalhou, porque tem os compromissos, tem que entender que nesse momento, se não houver os cortes mesmo graves na raiz, as coisas não vão, a cidade não vai conseguir cumprir as suas obrigações. Eu ainda vejo nessa situação. Não precisa ser um gênio economista. Não. Zé, Mariozan e Luane, a gente tem que olhar também para o outro lado. Qual é a alternativa? Bom, isso é acerto de orçamento, não é alternativa de sair de crise. Concorda comigo? Sim. Eu estou ajustando as minhas despesas com a realidade do que eu estou arrecadando. Eu não estou fazendo Nova Friburgo, esse governo, ele não tem um planejamento de um desenvolvimento econômico da cidade para daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Eu não tenho esse conhecimento que chegou a casa. A gente não tem, tudo é feito assim, tapando buraco. Você vê, vai amanhã para a Câmara uma lei para renovar novamente a contratação de funcionários, né? Porque vence segunda-feira. Porque o concurso público não conseguiu se realizar para poder dar posse aos concursados a partir do dia 1º de maio. Aí vai ser votada amanhã. Para ser votada amanhã pela Casa, promulgada e ir para publicação para poder fazer efeito a partir do dia 1º de maio. Você vê. São tudo coisas, em cima da... segredo, que isso acontecer. Agora vai deixar para votar no último dia, na última hora? Falta planejamento. Falta planejamento. Quem dirá com o nosso dinheiro. Com certeza. Aí a gente fica nessa situação. E você falou uma coisa boa ontem, Ricardo, que eles não pensam, é o que você falou, ele não vai pensar porque daqui a 2 anos talvez não estará mais aqui. Ele quer pensar nesse ano, não pensa a longo prazo pensando na cidade. Não é política de governo, é política de Estado, é política de governo. Política de Estado, você não se preocupa com quem vai ser eleito no ano seguinte. Você se preocupa com o município, com a população, com a cidade. E, infelizmente, a gente não está preparado ainda para isso não, porque escreve o que eu estou falando. Eu estou falando há 6 meses, há 8 meses antes de posse da próxima situação. Nós vamos ter caminhões todos depledados, caídos, pedaços, que todo mundo faz isso. Vai lá na porta da prefeitura e bota aquele monte de caminhão todo arrebentado, quebrado. E esse governo não está longe não, porque a gente está vendo que o que foi comprado recentemente nesse governo, os caminhões já estão praticamente todos sucateados. Não tem manutenção. Aí nós vamos ver outra coisa, desligar os computadores, quebrar as memórias, não tem senha. Isso não é para acontecer, concorda comigo? Isso não deve acontecer. Para que fazer isso? Será que isso nós vamos ter que enfrentar daqui a 8 meses, se houver a transição do governo? Não deve, mas... Carro sem condições nenhuma já é o real, né? É uma situação. E conforme a gente estava falando sobre a economia do município, equilíbrio orçamentário é o que o prefeito está fazendo o tempo todo. Sair da crise é que a gente não vê qual é a proposta que o município está começando a reativar para poder sair da crise. A gente vê tantos prédios, igual que você fala, prédios públicos poderiam estar deixando de pagar um aluguel e usando ele para não, né? Ou alugando para fazer o ganho. Ou vendendo para você pegar aquilo ali e investir em outra Tem o prédio ali da Cruz Vermelha, ele não senta parado, entre outros. Você vê que a gente pode criticar em 2 situações. O projeto da Sala do Empreendedor. Eu comecei a montar esse projeto no ano de 2013, no primeiro semestre, e ao final do primeiro semestre de 2013, eu já havia preparado toda a legislação, criado o comitê gestor, e entreguei na mão do prefeito para ele sancionar e botar em funcionamento. Não sei por que ficou 2013, 2014,
e só foi colocar no 2 anos depois. no final de 2015 a Sala do Empreendedor, que 5 de novembro foi. Que parece que é uma das medidas que está dando certo. As pessoas estão se legalizando com mais facilidade. Rapidez. Que poderia ter sido colocado em prática em 2013, só foi colocado agora. Mas graças a Deus está funcionando. A gente não pode dizer a situação. Mérito do Sebrae, que também encabeçou a empreitada. A Ciante, Associação Comercial, Firjan, várias outras pessoas que a gente tem que bater palmas e também topou para se fazer. Que talvez não sairia, né, se não fosse essas instituições. Aí você vê, isso é uma política de buscar o desenvolvimento econômico. Só tivemos 2 leis desse governo pensando em alguma situação no que diz respeito à parte tributária. Uma, eu dou os parabéns. Foi a que criou o polo cervejeiro do município de Nova Friburgo. A rota cervejeira. A rota cervejeira, a lei ali foi perfeita. E está funcionando. E está funcionando e ela traz todo um incentivo, desde quem produz até a quem revende, distribui e revende. Essa a gente bate palma. Ótimo. Aí veio uma chamada Lei do Brooker. Essa Lei do Brooker só atende a um empresário em Nova Friburgo. Então veja bem, nós não tivemos nenhum crescimento. E olha, só atende a um empresário em Nova Friburgo e a forma como se concedeu o direito de redução do ISS a esse empresário está errada, está fora da lei, que eu vou ter que denunciar ao Ministério Público. Perdendo receita, porque não está dentro da legislação. Aí você vê bem. Uma disparidade muito grande. Nós temos que ter uma captação de empresa para fazer o desenvolvimento econômico da cidade, com uma melhor tributação, com melhores ofertas, e até hoje o governo não teve coragem. Teve coragem nessas 2 situações. Uma eu aplaudo, porque ela tem funcionalidade, está funcionando. A outra, que é a do ISS, que fez só para atender um segmento da cidade, quando nós brigamos, nós queríamos ampliar para todos, para poder ter o município de Nova Friburgo, ter competitividade com o que estão em volta da gente, porque todos... Para vir mais todos já estão assim. Você vê bem, hoje nós temos no município de Teresópolis a Alterdata funcionando. A Alterdata é uma das 3 maiores empresas de software e tecnologia de informação do Brasil. Está aqui no nosso município do lado. Poderia estar aqui, né? Poderia estar aqui. Não está aqui por quê? Porque Teresópolis, na década de 80 e 90 do século XXI, você vê o tempo que já se passou, teve a coragem de botar 2% ISS. E a nossa cidade está com 5% até hoje. 5% para tudo, para tecnologia da informação, para desenvolvimento de software, para tudo. Aí fica difícil. Todas as cidades em nossa volta, 2%. E a gente, 5%. Parece que 1.000 lojas, se eu não me engano, em torno de 1.000 lojas, 1.000 empresas fecharam em Nova Friburgo ano passado. Quer dizer, uma coisa que poderia às vezes não ter acontecido, né? Sim, aí que é muita tributação. A gente volta dando o que nós estamos falando. A política do governo dizendo que está segurando a economia, ele está equilibrando o orçamento fiscal. Receita líquida e despesa líquida. Então ele está fazendo só reduções para equilibrar. Agora, quais são as medidas de planejamento a curto, médio e longo prazo que o município tem que tomar, fazer, para que não resolva o problema da crise hoje, que amanhã, ou daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 200 anos, vem a aí. gente não tenha essa mesma necessidade de estar equilibrando o orçamento das nossas despesas preocupado novamente. se vai pagar a folha ou não. Ou não. Então a gente está pensando nisso, nós estamos debatendo a situação. Aí eu estou falando novamente, estou repetindo só para quem está vendo, para poder sentir. Na parte da tributária, na parte de dar incentivo para chamar o empreendedor... Para manter também, né? Só no final do ano de 2015 é que entendeu que a Sala do Empreendedor era de real importância para a cidade. Apesar da gente ter indicado, ter deixado isso pronto, no ano de 2013. Falo isso com toda tranquilidade, porque a legislação estão lá. Votada, escrita, toda direitinha. Então eu falo tranquilo. Amparado. Só tivemos 2 leis de incentivos fiscais, propriamente ditas. Voltada especificamente para quê? E só uma para o polo cervejeiro, que essa está funcionando, vai funcionar e vai dar resultado, não tenho dúvida disso. Empresas que saíram de Friburgo em busca de melhores oportunidades fiscais. Pois é. E a lei do... Como a Duda, parte das empresas de moda íntima. Foram lá para... Enfim. Fora, né? Aí a gente vai chegar nesse ponto. Como volto a falar de novo, a lei do Brooker, ela não foi feita para atender
a economia Só um segmento. e atrair investimento. Ela foi feita, nenhum segmento, ela foi feita para atender a um empresário. Distribuidor. Não tenho medo de olhar para as câmeras e falar isso, porque é a verdade. Basta fazer o que eu estou fazendo, pedido de informação, quero os documentos, quantas empresas... Foi te entregue isso. Quantas empresas aderiram ao sistema, quantas empresas estão disputando e se tem todos os documentos arquivados para poder dar o convênio. Está lá já junto comigo. Só que uma empresa errada ainda, uma empresa só, ainda tentou duas do mesmo grupo. Mas aí o procurador foi inteligente e disse, não, se não é filial do mesmo grupo, a gente não pode dar porque ela tem economias diferentes, ela não pode ser dada. Agora, eu estou sentindo falta de uma coisa que a gente vai ver, é que a lei foi concedida, só se dá a redução do ISS para esse tipo de caso, se a empresa que eu represento tiver filial no município de Nova Friburgo. A resposta que me foi dada, eu não vi nenhuma filial aberta da empresa em que foi dado através dos contratos com essa empresa que pediu a isenção, ela não trouxe empregos para Nova Friburgo. Ela não veio aqui emitir notas fiscais, ela emitindo nota fiscal em Nova Friburgo, para transferir para o distribuidor dela, para o ICMS ficar com a gente, e ela também ter pelo menos 4 ou 5 funcionários trabalhando aqui. Isso não tem. Então tem alguém se beneficiando de uma redução de imposto e a cidade e o gestor, ficando sem, né? E o gestor da nossa cidade responde por essa situação. Por quê? Porque ele está deixando de arrecadar e não tem justificativa de crescimento para equilibrar a perda da receita. Então, você vê bem, em 4 anos de governo, uma lei incentivadora aqui, 2, 3 leis incentivadoras, que uma só começou a ser colocada agora, a cervejeira também só está entrando com todo vapor nesse momento, e essa você vê que só leva para um lado. Então, qual o crescimento que a gente só pensa na gente? Nós temos que pensar nos nossos empresários, todos eles em conjunto, não é só um só, diferenciado, isso. Ninguém é melhor do que o outro nesse tratamento de imposto. Nós temos que ter uma lei de tributação de serviço aqui dentro, de tal forma que prestigiem quem está produzindo, quem está dando lucro para a gente, trabalhando com seus empresários aqui, todos eles, e trazer gente lá de fora. Que vai dar emprego que também. Vai trazer emprego, mas não é para concorrer com a nossa gente, é para somar com a nossa força, complementar. Por exemplo, vou dar um exemplo, aqui a TV Friburgo, ela está funcionando, está aqui, nós vamos abrir mais incentivo para ter mais televisão para poder fazer a concorrência com ela? Não, nós temos que trazer o quê? Incentivo de pessoas que venham para cá vender para gerar conteúdo, software, vender a câmera mais barata aqui em Friburgo, área você comercial. Tem que ir comprar. Então nós temos que trazer as indústrias. Cursos preparatórios, educação toda. Nós temos que trazer e beneficiar, trazer o crescimento econômico. Que vai ampliar ainda o outro. Não é concorrência com os nossos que estão aqui, que estão lutando aqui desde a nossa tragédia de 2011. É trazer empresas para cá que complemente o custo desse, que de tal forma ele consiga produzir mais barato. Vai ganhar quem está vindo para cá e vai ganhar aquele que está produzindo, que ele vai produzir com mais ainda. Mas ele trouxe autorização de painéis eletrônicos. Assim, é verdade. O painel eletrônico veio, né, Maruza? Já tem 7 painéis aí, o Maruza está reclamando. É essa história, porque não visa o conjunto, visa não visa a economia completa. Então, para voltar ao nosso pensamento, da nossa ideia que nós estamos debatendo, crise, são 2 remédios que nós temos que tomar importante. Equilibrar o orçamento, é o que está sendo feito, e criar mecanismo para desenvolver para frente. Planejamento. Planejar para criar isso. Nota 0 para o governo Rogério Porque a resposta... Falta gestão. A resposta não vai vir agora, né? É o que a gente está falando. Falta gestão. Vai vir lá na frente, quando talvez vai estar pior do que esse ano, a gente não sabe. Ano que vem você pode... Hoje está reequilibrando o orçamento em 12 milhões. Exato. Se a crise continuar e a gente não crescer em alguma coisa, pode estar vai cortar onde? Está reequilibrando em 20 milhões, em 25 milhões e a coisa vai caindo. Enquanto rola boatos de que verbas foram devolvidas por falta de projeto. Competência para poder fazer o projeto, para poder manter o dinheiro aqui. Perfeito. Essa é a realidade do município de Nova Friburgo. Mas tome asfalto de qualquer maneira. Né? Asfalto tem. Asfalto tem. Asfalto não falta.
E falar em desgoverno, a gente viu essa semana, a gente até recebeu aí, né, muitas reclamações, foi a questão dos pontos de ônibus, né, Ricardo? Desativa, reativa e volta e fala e acontece. E como que dá para entender isso? Você consegue entender isso? Você que está hoje ouvindo a gente, participando, essa situação dos pontos de ônibus. Sem aviso prévio. Foi quem que mandou? Foi o prefeito? Que estudo que foi feito? Foi o prefeito que mandou? Falaram até que foi o Detran, Ricardo. Quantos anos esses pontos estão nesses locais? É estranho. A vida inteira. Esses pontos já estão há 50 anos, ou mais de 50 Virou anos. motivo até de piada nas redes sociais. Aí eu te pergunto, no dia de São Jorge, num sábado, que é feriado, que está todo mundo no feriadão descansando. E que normalmente não se trabalha a prefeitura, né? Muito. Parou os pontos de repente. Mas foi lá de quem? Não, é para construir um ponto. Reformar. É para reformar um ponto, é construir e quando voltar o ponto vai estar... No Roseral ali no shopping Roseral ali. Vai construir ponto aonde? E aonde que o ponto estava vazio na frente, que tem condição de construir, botar o abrigo, ele foi transferido para lá, mas só que não tinha nada construído também lá. Aí explica como é que... Não, e é prioridade consertar o ponto que já está funcionando. Reformar a plaquinha, Ricardo. Tirou a plaquinha, pintou e botou de novo. Mariozan, às vezes a gente fica vendo sobre mobilidade, a gente fica olhando e estudando. As outras cidades não tem nada a mais ou nada a menos que a gente tem aqui. Tem os nossos mesmos problemas. Mas nas outras cidades algumas coisas funcionam. Sim. Funciona, sabe por quê? Porque o gestor às vezes toma medidas simples e que aquelas atitudes simples correlata que transformam nas pessoas. E aqui não, aqui nem está pensando em botar BRS, BRT, VLT, o VLT sob o trilho para passar por cima do rio, e não consegue botar um ponto digno com cobertura para as pessoas ficarem embaixo. Não consegue botar a mão contra a mão. Você tem um ponto que interrompe uma pista da RJ 116, interrompe. Para ali, fica 5, 10 minutos parado o ponto de ônibus, ali tem um ponto, e você fica só com uma pista. Naquele ponto ali, não sei se eu sou engenheiro, vocês são, olha, você tem um ponto aqui parado. Se eu fizer uma curva nessa reta para cá e dar a destinação, de repente eu não botaria 2 pistas e um ponto parado ali? É só buscar o INE, eu vou avançar, a pista vai até em cima da calçada na beira do rio. Do rio para dentro eu vou fazer uma passarelazinha de pedestre, bacana, o pedestre passar. E o carro vai fazer aquela meia volta em 2 mãos e vai seguir. Como a gente deu o exemplo de gastaria muito dinheiro? Não pararia. Não pararia o trânsito, a mobilidade. E o recuo que a gente viu lá em Conselheiro não acontece assim, né, Ricardo? Não acontece, olha, foi feita uma obra, fizeram uma reta de Conselheiro Paulino para cá, que depois que a gente vê cada ponto de ônibus, se tivesse implantado um recuo, uma curva para poder você não ir numa reta constante e abrir um balão, dá uma quebrada, né, para poder parar 3, 4 ônibus sem fechar as 2 mãos, indo e vindo, você não consegue fazer um negócio desse. Não, e vamos pensar menos, vamos pensar zero mobilidade, paisagisticamente. A gente tem exemplos nacionais, Burlemax, Niemeyer. Ali a gente tem uma reta de concreto, de Conselheiro. Calor insuportável de ponta a ponta. As pessoas que vão utilizar ali para fazer um exercício não vão ter uma sombra ao redor, ao longo do... E até está incentivando realmente, as pessoas estão até caminhando mais, mas com aquele sol ali, daquele esturricante, fica mais difícil. As coisas vêm para cá, as obras vêm. Pode ser o Estado que vai fazer, pode ser a União que vai executar. Mas a gente também tem que dar mas o município, né? Tem que interpor o que é o local dele. Isso vai ser feito assim. Mas quando chover, não, o projeto não pode ser 100% assim. Aí. Tem que atender porque a pessoa que projeta lá na União, o cara que projeta lá no Estado, ele não está vendo aqui onde está o ponto de ônibus, onde está marcado. Quem tem que dizer somos nós. Não é porque é de graça que eu vou deixar, essa situação. Você quer ver uma coisa que eu sempre reclamei, e me chamaram de tanto esquisito, de tanto estranho, é quando começaram a fazer as contenções das margens dos rios, todos aqueles paredões de cima a cima. Reto. Eu fui um dos primeiros a dizer isso. Gente, se algum dia a gente recuperar a água do rio, que a gente vai tratar ela e aquilo ali vai voltar a ser um ser vivo novamente, o rio vai ter vida novamente, como é que nós vamos molhar os nossos pés naquelas águas limpas novamente? Poderemos chegar ali como? Só com a escada. Não chega, não chega. Ali poderia se fazer, como em outros uma escadinha, né? Toda aquela contenção em escadas, em degraus,
a cidade, você teria acesso ao rio. Né? Hoje nós vamos ter um rio limpo e a população, o ser humano, vai poder ver de longe. É só de longe. Até lá. O Pingré que veio aqui falou isso, né? Se bota concreto nos rios e esquece que ali existe uma vida. E ontem também, né, nós falamos sobre mobilidade lá na Câmara, eu falei uma frase que talvez pode ser emblemática. Isso aí. O problema do automóvel, do veículo hoje, automotor, é o mesmo problema que a humanidade teve há 50 anos atrás em questões do cigarro. Se nós não começarmos a tomar medidas da agora para frente em pensar em diminuir a utilização de automóveis dentro dos centros urbanos das cidades, nós vamos ter os mesmos problemas de saúde, de todas as formas de não ter locomoção que a gente já está tendo, que o cigarro provocou no ser humano até então. E olha que há 50 anos atrás, eu até brinquei, as pessoas tiravam foto fumando. Era o status, né? O cigarro era o status de poder e trazia saúde. E hoje o carro é isso, né? Hoje o carro é a mesma coisa. Anunciava na TV com música legal, né? O carro hoje tem essa mesma concepção de poder, de estado, de saúde, de poder mostrar que tem um pouquinho mais de grana. Para os homens aí, visibilidade, né? É, para dar visibilidade. E é um mal progressivo à nossa saúde e à nossa mobilidade. Então... Não se incentiva o transporte público, né? Então a gente... E aí, esse assunto. Voltando novamente ao nosso equilíbrio orçamentário de 10% para poder fazer, é o que paliativo, né? O que está se fazendo hoje na prefeitura, o nosso governo, é o feijão com arroz, né? Bem aguado. Beabá, feijão bem aguado. Mas carece do planejamento para poder a cidade voltar a crescer com mobilidade, crescer com uma economia boa. Mas projetos que a gente viu aí, acho que no início do governo das ciclovias, até hoje não saiu do papel. Mais 4 anos jogado fora. Foi. Mais 4 anos atrasado. E pior que jogou fora e afundou um pouquinho, né? Isso que é o pior, porque aí quando vier o outro para recuperar vai dar um trabalho maior, né? Isso aí. Não vai poder só passar uma tinta no meio-fio e jogar um asfalto, vai ter que fazer uma coisinha maior, né? Quem sabe, né? Mandar um abraço pra quem? Pra Pininha? Pininha ligou pra mim. Pininha tá de olho hoje. Pininha, nossa amiga lá de sempre, tá lá no gabinete, atendendo todo mundo com muito carinho. Nós vamos para um comercial agora, Mariosane? O que você acha? Podemos direto, né? Ele falou que a gente pode. A gente tá mandando. Tá mandando, então tá bom. E falando do transporte público, Ricardo, até coloquei isso que foi muito emblemático, ficou essa questão que você falou agora, mas tem a questão que foi a discussão da questão da nova rodoviária, o pontão de ônibus que vai ter, muita gente está criticando, né? Que tem aquele pontão, aí tem um pontinho lá, que entre o pontão e o pontinho, quem pegar chuva vai se molhar de qualquer jeito, vai adiantar muito. E a questão também da integração, que você falou muito bem, que o que vale da integração não é o Rio Card, o cartão, é o valor pago. Eu já estou estudando, já vendo a parte jurídica do gabinete, de impentrar uma ação civil, pública, junto com outras pessoas, de que o juízo traga a seguinte decisão: o valor da tarifa dá o direito ao cidadão de integrar. Pagou os R$ 3,70, aonde que ele estiver, ele tem o direito da integração. A portabilidade do Rio Card não pode ser maior do que isso. E tanto que não está funcionando da forma que é para funcionar, né? O que eu falo com a portabilidade? Só tem o direito de integrar quem for lá e fizer o cartão da Rio Card. E quem vem de fora? Se eu quero, eu não quero ter o cartão do Rio Card, eu quero pagar em dinheiro. O meu dinheiro não vale, moeda corrente? Tá aqui, eu estou pagando os 3,70, eu quero integrar até outro local. Porque o valor de 3,70, o valor dos 3,70 é o valor integrado. Então acaba com a integração, ou então faz ou uma... Ou divide, bota 1,70 a 1,85 a passagem, para poder a pessoa ter Eu acho que teria até mais incentivo do transporte público, porque daqui a Olaria ao centro, menos de R$2 eu vou de ônibus, né? São as piorias, né? Piorou um pouquinho a rodoviária, piorou um pouquinho... Interessante. Estão arrumando para ficar bonitinho, mas e a manutenção também? Interessante que ontem na Câmara, por exemplo, eu fiz críticas duras, mas também fiz, porque ontem eu fui para lá com proposição. Porque a ideia era se fazer um nível de propostas para se começar a conversar sobre o transporte público da cidade. Mas a empresa de ônibus não foi. A FAO não foi. O prefeito não foi, não teve coragem de ir lá. Mas o Haroldo, a gente tem que tirar o chapéu, ele esteve lá, humildemente trabalhou, ficou, e aí ouviu que tinha as críticas, mas a gente vê proposta.
proposta para mexer com o transporte de massa da população, como eu falei, eu trabalhei 11 anos dentro da Friburgo Auto Ônibus. A gente tem que olhar com carinho. Porque eu falei que hoje o sistema atual, o programa atual, porque foi programa assim, programa aquilo, programa de revitalização, programa disso, programa daquilo. Aí eu falei, não, o programa que hoje está na cidade, queira quem ouviu, queira não queira ouvir, o programa na nossa cidade hoje, no que diz respeito ao transporte coletivo de passageiro, é o CADIM. É o CADIM de ruim que cada um que passou à frente da prefeitura, foi acumulando. De 88 para cá, foi acumulando. Então esse CADIM de um, CADIM de outro, tá aí. Quem paga é a gente, né? Tá aí. É essa a inoperância, é a imobilidade, uma tarifa cara, a empresa mesmo com a tarifa cara mostrando que está quebrando, que os ônibus estão todos sucateados. Os profissionais trabalhando, que a gente tem que ter o respeito, ele e a sua família, triste. Verdade. E quem gosta de trabalhar com uma reclamação enfaulada, um em cima do outro. Que demora do ônibus ruim. E às vezes demora pela imobilidade do trânsito. Às vezes não, 100% é imobilidade. Não é? Aí a gente fala, de 88 para cá, qual foi o governo que teve a coragem de fazer alguma coisa para melhorar a mobilidade e melhorar o transporte? Nenhum. Até promessa terminou-se. Aí eu falei assim, período, né? terminou-se o governo Heródoto Bento de Mello de 88, porque ele governou de 82 a 88. Nesse período ele fez a implantação da tarifa única do sistema de transporte, a implantação da rodoviária interurbana e de integração. Sabe quanto tempo que nós levamos para chegar àquela conclusão? Foram 5 anos de trabalho. É um estudo longo. E 1 ano de implantação. O Heródoto implantou a rodoviária de integração no segundo semestre de 87, 1 ano e meio antes de terminar o governo dele. Então foram 5 anos de seminário, debate, chamando gente que conhecia de transporte. Veio o prefeito de Curitiba aqui fazer palestra para a gente na época. Então quem esteve à frente e viu que se constrói alguma coisa ou para se mexer com a vida das pessoas. A longo prazo. Não é uma brincadeira, você tem que fazer um projeto, divulgar ele durante 5 anos, implementar e botar em funcionamento. Aí botou, achou que estava solucionado. Não estava solucionado. Tinha que começar, cada governo ter um plano, ou adaptação. Ou o governo de hoje, implantar o plano de desenvolvimento de transporte público para 20 anos, e todas as políticas voltadas para essa implantação paulatinamente visando o crescimento. Tanto que a gente estava até falando isso ontem, né? Um dos erros foi não pensar no crescimento do centro e botar a rodoviária ali naquele miolo. Sim. Que a proposta era no Curral do Sol, né? Os especialistas, até o prefeito Jaime Lerner, Maria José começando. Ele esteve aqui e ele apontou que o melhor local de construção da rodoviária de integração deveria ser no Curral do Sol. Teria aquele espaço ali enorme. Porque ele faria com que as linhas, elas não cruzassem, levavam o centro da cidade mais para aquela região, faria com que todas as linhas não viessem até o centro da cidade. A maioria até está para lá, algumas da Zona Sul, por exemplo, Muri, Olaria, Cascatinho, Catacione, Varginhas, esses seguiriam para lá. E os de lá parariam também naquele ponto. Menor, né? Então a integração se daria, por exemplo, quem estava em Conselheiro Paulino querendo subir até Muri, integraria ali. Estaria no ponto de integração. Aí qual foram os pontos falhos que eu critiquei na época? A rodoviária antiga, antes de construir o terminal César Guine, ela tinha espaço para trabalhar com 14 ônibus parados, fazendo transbordos. Quando o Heródoto construiu a atual, se eu não me engano, ela trabalha com 8 ou 7, 8 parados. 4 de cada lado. E a gente tinha, antigamente, quando tinha aquela rodoviária aberta antiga, a gente tinha a possibilidade de trabalhar com 14, trabalhavam mais ou menos 6 parados em linhas laterais, 2 ou 1 parado em transversais. E se acontecesse um momento de imobilidade em que estava tudo projetado, alguns não podiam dar uma volta na praça e voltar para aquele mesmo ponto, sem atrapalhar a vida do passageiro e os outros que estavam esperando. Questão de 3, 4, 5 minutos de... Para aquela época funcionava ali. Funcionava. Você vê, para aquela época que tínhamos menos população, nós tínhamos uma rodoviária que aportava 14,
fez uma que só veio para 8, agora diminuiu 6. vai caber 2 de cada lado. Isso aí. Diminuiu mais ainda. Ainda diminuiu mais ainda. Por isso que eu falei, a fila ali vai continuar na Rua 7, porque a maioria vai ainda ao encontro. O sistema não é ali, é isso que eu tô falando. O sistema desse sistema de integração não vai funcionar. Não pode ser ali. Tem que descentralizar, né? Não se levasse, ainda dá tempo de levar para o Corpo do Sol ainda. Mexer em alguma coisa, fica mais caro hoje, mas é uma situação de... Passagem a 1,75 é a melhor solução. E seria o ponto de integração norte, centro-norte fluminense. É uma proposta de tirar a rodoviária onde que está ali, que é a sul, a norte, né? E de interestadual, levar ela para dentro desse mesmo sistema, para fazer com que Nova Friburgo integre a região, pagando uma mesma passagem, um bilhete único, entendeu? Para as outras cidades. Para as outras cidades. Ali é um ponto ótimo que acertaria toda a vida. Esse deslocamento. E é pensar no futuro. Né? Essa ideia de dividir, projetar. Aí você está aí buscando a ideia de ver como que vai funcionar. Ou eles vão ter que dar um ticket para a pessoa integrar, ou vai ter que acabar e dividir a passagem. Dividir a passagem, porque não dá. O correto é entrar com uma ação civil pública contra o município de Nova Friburgo, para dar uma decisão. Concessionária de ônibus, porque a gente não está na lei. Onde está na lei escrito que é o cartão, a portabilidade do cartão que lhe dá o direito da integração. Eu não vi isso nada escrito. A lei está escrito que a tarifa é única. Opa, se a tarifa é única, pressupõe que se você tinha a rodoviária de integração, pagando R$ 3,70, você tem o direito de fazer uma integração. Não importa onde você esteja, pagou R$ 3,70, o direito lhe é garantido. Então, a empresa, o município, tem que se virar nesse momento de dar um ticket, de dar uma fichinha, cartão, de dar alguma coisa para a pessoa soltando do ônibus, entrar e fazer aqueles que não tenham o Rio Card. Porque a obrigatoriedade do Rio Card. E tanto que não está funcionando também o Rio Card de forma plena, que a gente estava falando. Quem vem de Lumiar porque quiser ir para Teodoro está cobrando outra passagem, também errado. Me diz o Armando da FAO que isso não. Que teria que as pessoas, que aí eu volto a falar. Mas aí tem que ir lá reclamar, pedir de volta o dinheiro, aquela burocracia toda. Nós teríamos que ter uma pessoa comprovando isso, para que ele afirma que isso não está acontecendo. E as pessoas afirmam pra gente que está acontecendo. Acontece até, Ricardo, eu utilizo o sistema, acontece até porque o cobrador tem que fazer aquela atualização daquele cartão também, que eu não entendo por que tem que ficar fazendo aquela atualização. Se ele não faz, eu vou de Olaria para o centro, e do centro quero ir para Conselheiro ou para outro bairro. Se ele não tiver feito aquela atualização, me cobra outra passagem. Tanto que eu já fui lá 2, 3 vezes pedir a restituição e eles demoram, porque vão ligar para eu ter que voltar lá e pegar o dinheiro. Olha a burocracia que é. Então a população está pagando duas coisas que não. E tem gente que não percebe, porque a gente fica de olho e vê lá que cobrou. Não, tem gente que não percebe se deu 0, se deu 3,70. Não tem essa percepção. É o que eu falei, poderia se pensar num ticket azul, rosa, amarelo, por semana, por dia. Alguma coisa tem que acontecer. Não, já que é digital, eletrônico, faz um cartão que dê para usar, de uma cor diferente, que dê para usar. Tem validade 2 horas. Se não for usar, ele vai ficar inválido. Aí as catracas, roletas te receberem aquele cartão, você depositar ele ali. Igual que a gente faz nos parques, né? Parques de diversão. Você vai comprar um ticket, você vai botando e entrando. Ele entra ali e fica. Eu acho que é mais fácil. Bem... Mais justo. Eu acho que mais justo é dividir, né? Rever todo o custeamento tarifário, as talvez linhas que se fosse R$2, acho que as pessoas pagariam com mais gosto. As linhas do centro, porque a proposta da integração, eu acho que ela já cumpriu o seu efeito social. A época que ela foi criada, por causa de quem mora mais longe, né? Você vê hoje que os distritos hoje estão muito mais desenvolvidos. Se não tivesse essa proposta, talvez a gente teria ainda os distritos ainda esvaziados e os centros urbanos aqui muito mais inchados do que está hoje. Hoje os distritos já estão melhores. Agora é fazer uma tarifação com equidade, com justiça, né? Para poder não dizer assim, você... Não, tem que ter uma tarifa única, mas de forma que a pessoa também, né, não tem essa perda, igual você está falando. Tem que se pensar nessa transição. Não, acho que dividindo acho que não seria uma má ideia. Porque de qualquer forma é isso. As empresas estão dando dinheiro agora direto para o funcionário. Uma empresa igual a Fábrica Ela, que é pertinho de São Geraldo, dá preferência para o pessoal,
Já não estão andando mais de ônibus, quem vai perder. Prefere, É a própria empresa de prefere ônibus. pegar o dinheiro e ir a pé, de Isso, bicicleta, né? Quem perde é a empresa de ônibus. Facilitaria também, né? É um Sim. incentivo que não há, né, do transporte público. Só até para acabar de comentar essa questão, que tá chegando aí os novos ônibus com ar-condicionado, mas tá chegando frio também, né? Aí eu falei assim, vai chegar o ônibus com ar-condicionado no frio. E aí tem tantos ônibus sucateados, a gente vai ver ônibus novos com ar e ônibus aí quebrando, sem a manutenção. Se você, já só vão vir 10, né? Qual é o universo da Friburgo Autônomos? É quase 80, 100, 120 ônibus. Menos de 10%. Isso vai dar conflito. Isso vai dar conflito. Vai. Vai falar que é só eixo Olaria Conselheiro. Vamos Vai ser ver uma coisa quem assim. o prefeito vai privilegiar nessa escolha, né? Qual vai ser o privilégio? E a gente tá aí chegando aí já na... Talvez vai ser pro terceiro distrito, né, Zé? Você está me puxando. Tem que ser... Muito bom. Deve fazer mais calor lá, né? Talvez, né? Sim, Mais quente. Sim. A gente tem que passar para comentar, a gente está falando tanto de planejamento e está chegando aí hoje, faz 100 dias para as Olimpíadas de 2016, né, do Rio de Janeiro, e a gente não vê, né, a tocha vai passar por Nova Friburgo, é das rotas aí que a tocha olímpica vai estar passando, e vai passar ali perto da Praça das Colônias, que a obra não finaliza, e tantas outras coisas. Como que a gente vai ficar no cenário mundial aí na visão aí de fora? Ainda bem que o período vai ser bem curtinho, né? Não vai ser assim muito demorado, né? Passou por Nova Friburgo, né? Se for uma coisa que fique bem marcado, de repente... Fica feio, não fica? Não vai ficar bonito. A gente tem uma Praça das Colônias ali que poderia já estar implantada, bem funcionada, em funcionamento, para atrair até mais gente para ficar aqui, além de ver a tocha. A gente pode dar até um crédito ao governo que a tragédia trouxe ali um dano muito grande, né? Aquela área ali foi uma das mais afetadas. Mas a promessa era até para, acho que ano passado, se eu não me engano, ficar pronta, né? Mas não ficou. Não ficou pronta, né? O que poderia se pensar é levar um trajeto, fazer um outro trajeto, né? Para não passar ali e não ficar feio, ali, né? Tem outros locais bonitos da cidade que deva ser até o prestigiado. terceiro distrito lá dos Três Picos, né? Que é um local bonito, não é? É uma região muito Aí bonita. a gente ainda tem um country club que é Isso. histórico e É. representa muito para o país todo, como a Casa do Barão. Eu acho que a gente tem locais legais. Vale até a pena um reestudo, né? Sim, sim. E, o Ricardo, muitas pessoas estão falando ainda, a nossa lei aí da Lei da Atração Animal foi já divulgada, tá válida, já foi sancionada, só que ainda vê-se muito as carroças ainda, né, na nossa cidade, com os cavalos aí sofrendo, puxando peso. Aí as pessoas ficam na dúvida a quem recorrer, a quem denunciar, como que as pessoas devem proceder num caso desse, até para você passar para quem nos assiste essa informação. Se existe uma lei municipal proibindo o transporte por tração animal de cargas no centro urbano de Nova Friburgo, se esse equipamento for pego, nós temos a empresa que recolhe o animal de grande porte. Ela vai vir buscar o animal e levar. E a carroça tem que ser levada para o TRAN, tem que ser apreendida. Não pode mais haver tração animal nas zonas urbanas do município de Nova Friburgo. Se tiver nas ruas, é dever do policiamento ostensivo, da polícia militar, fazer essa apreensão. É dever do Poder Executivo. É lei, né? É lei. Está proibido. É o que a gente informa, né? Fazer a denúncia, né, para a prefeitura, para a polícia e buscar aí a solução. E se não for... O que eu vou fazer, eu vou oficializar mais uma vez, né? Porque lei a gente não precisa oficializar, é lei. Ela está já produzindo seus efeitos. Mas nós vamos encaminhar uma cópia dessa lei ao 11º Batalhão, delegado de polícia, ao Ministério Público, ao prefeito novamente. O prefeito nem deveria, né? Porque ele não sancionou. Foi a Câmara. Ele não vetou, mas aí o presidente da Câmara fez a sanção, né? Oficializar ele também. Oficializar a empresa que é responsável. Que também já está informada, ele já está informado por fazer essa remoção. Infelizmente, carroça com entulho, material, mudança, qualquer coisa, não pode mais.
carroça, ela não pode mais tracionada, carregando esses produtos, ela não pode passar mais em via pública das zonas urbanas. Nem do por município. cavalo, nem por burro, nem por Boi, por nada, nenhum tração tipo de animal. tração. E apelar aos proprietários desses animais pela sua consciência de entender que a gente já passou desse período. Passou com Exatamente. certeza. Em outras cidades maiores aí tem um triciclo grande que a pessoa faz pouco esforço e é bom para a saúde dela, que ela vai trabalhar. Carrega o papelão, e vai carregar né, o faz- papelão com a maior facilidade. Né? Então, E a gente vai Fica ter cada a vez dica. mais tecnologia de pequeno porte, bicicletas e para o elétricas. seu animal, e sua carroça não for apreendido aqui na cidade, leva para a zona rural, leva para o seu sítio, ou vende para alguém que tem um sítio na zona Isso aí. rural, que ela lá vai ter utilidade, lá ela pode... Até o animal vai funcionar. ficar mais feliz, né? Pode. Animal. Vai ficar mais tranquilo. Então essa é a realidade. E não tem muitos, são 5 ou 6 pessoas São só, poucos. são poucos. E a gente está pedindo. A lei entrou em vigor agora, está fazendo Tá quase nova, um mês, está recente. nova. Carece agora da gente fazer com Claro ela também que se exigir. tiver a comprovância dos maus tratos é até pior, né? Que a pessoa sofre crime. Então a gente pede, e aí até tem muita gente divulgando, Ricardo, fizeram a impressão da lei, achei bacana, estão distribuindo, tem em mãos, caso vê, porque tem gente também que não tem coragem, mas tem uns que tem coragem de chegar e entregar, que eu acho bacana, porque aí também está fazendo papel de cidadão, que é, né, fiscalizar e cobrar também a função da lei. Acredito que nessa tipo de legislação, Nova Friburgo está na vanguarda. São poucos os municípios, tirando as grandes capitais, que eu acredito que até mesmo pela mobilidade, né, de as vias com acesso muito rápido, não consegue. um animal não estaria ali dentro. Né? Mas cidades do porte de Nova Friburgo, até 500 mil habitantes, nós estamos inovando nessa legislação. Isso aí. Com certeza. Né? Acho que é isso, Ricardo. Tem algo que eu não te perguntei? A gente falou mais alguma coisa? Nós falamos de tanta coisa, né? Faltou alguma coisa? Eu acho que a gente falou bem, né, sobre Só falar que amanhã tem a segunda votação da lei da proibição do corte de luz e água, que água, tem hipossuficiente. nas condições que ela menciona, porque a gente tem que sempre falar isso. A proibição do corte da energia e a proibição do corte da água, nas condições que ela menciona. Não da partir de amanhã, todos que deixarem de pagar. Tanto que eu ouvi uma discussão, então se ele não pagar, eu que vou pagar por ele? Não é assim. Não é assim. Por exemplo, grande exemplo que nós estamos vivendo hoje. É justo a Energisa, a Água de Nova Friburgo, cortar a energia e a água dos funcionalismos do Estado do Rio de Janeiro? Não estão recebendo salário. Essa é uma questão que a lei ampara. Só precisa da comprovação. Agora os aposentados também, né? Isso. Começaram a reclamar. Ficaram de receber hoje. Funcionalismo. Então, essa é uma condição de hipossuficiência comprovada. Então, que amanhã não possui recurso momentaneamente. Votamos amanhã, se Deus quiser, eu acredito que o plenário da vai casa aprovar, né? vai manter e vai aprovar essa lei. Acredito que o prefeito vai sancionar. Na sanção, a gente inicia o direito, a gente vai divulgar. Então, basta você escrever uma carta e protocolar junto as duas concessionárias com a cópia do seu contra-cheque ou cópia do seu contrato de trabalho com o Estado, que já é a condição para que ela não promova o corte da sua... Vamos torcer que seja logo sancionado então, sim, né? Sim, com que certeza. passe logo e que seja sancionado. E volto a falar, é uma lei que nós estamos enfrentando. Novamente, está na vanguarda. Da prefeitura tem que... Essa lei está na vanguarda do país. Existe uma lei igual a essa tramitando ainda no Senado desde 2010. Nossa. E que o Senado ainda não fez a sua aprovação. Então. Quase mesmo nesse mesmo sentido. Pessoas comprovadamente hipossuficientes e instituições, usuários que tenham máquinas instaladas nos seus recintos, em suas casas, que promovam, que mantenham a vida humana, esses não podem, em hipótese alguma, sofrer o corte, entendeu? Vamos ficar de olho aí, que tomara que seja amanhã logo... vai ter a votação e eu acredito que a gente vai ter... Que o prefeito vai aceitar isso aí, né? Sim, eu acho que não... É hora da gente começar a usar. E veja bem, nós não estamos interferindo com isso no contrato. Não há uma interferência de contrato, né? Não há interferência de mudança de contrato. Depois a pessoa vai pagar, né? Nós estamos equilibrando as forças nas relações do contrato. E não é o perdão da dívida. Não é o perdão da dívida. Vai fazer o financiamento depois, né? Vai pagar. Equilibrar por um justo motivo. Né? Se existe uma máquina ligada para manter uma vida humana, se esse serviço é essencial
a vida humana, essa pessoa não pode sofrer o corte. Né? Se eu estou sem o meu salário, estou desempregado, muito menos funcionário do Estado recebendo nada, eu também não posso sofrer esse corte. Quando puder, E pagarei. vamos lembrar que o nosso povo se orgulha de ser honesto e pagar. De pagar em Sim. dia. É aquele ditado, devo, não nego, pago Vou quando dizer puder. que a maioria do nosso funcionalismo está sofrendo essa situação, mas está com as suas contas em dias. Tá. Está reduzindo até o que come em casa, deixando de comprar às vezes. Uma carne, né? Mas esses tipos de conta, o povo ele cumpre a parte dele, ele faz Que a parte luz e a água que é... Orgulha de estar em dia, em dia. É verdade. Eu acho que é isso, né? Acho que por hoje foi bom o programa, a gente conseguiu abranger aí várias ideias, várias, né, situações que a gente passou. Para a gente superar a crise e inovar. Inovar buscando desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Inovar em que nós podemos transformar. A gente não tinha aquele aliança, tô duro, eu vou ter que empenhar minha aliança para poder acertar algumas coisas e desenvolver. O município tem que ir para esse mesmo lado. A gente não pode gerar mais imposto porque está todo mundo com o seu nível de imposto pagando altíssimo. Economia criativa, né? Economia criativa. Transformar aquilo que o município tem e que não está produzindo lucro nenhum para o município em coisas boas para o município, em lucratividade para o município. E existem Passivos e muitas ativos. maneiras. Passivos e ativos, né? Se a gente tem uma escola que está, por exemplo, Escola Demerval Barbosa Moreira, Rui Barbosa, Helena Coutinho, precisando urgentemente de jogar no chão e refazer, se nós temos um terreno que valha aquele mesmo valor, que venda esse terreno e faça aquela escola funcionar. Não é isso? Para que ter o terreno? Aí eu digo, o município não tem sei quantos milhões de ações da Energisa. Eu quero saber, eu ainda vou fazer um pedido de informação, qual o lucro, o dividendo que o município recebe E o que o uso que faz, né? dessas ações. Seria muito melhor 3 milhões, 5 milhões de ações, não sei, estou chutando aqui no alto. Vende isso, pega esses 5 milhões, em vez de pegar 12 milhões emprestado para a saúde, vai lá e investe no que está precisando na saúde desses 5 milhões. É só pensar, né? O povo não quer ser dono da Energisa, o povo quer o atendimento legal. Por exemplo, eu recebi antes de vir para cá... Não, ele está pagando juros pelo empréstimo. Rapidinho, né? nós estamos terminando. Eu recebi antes de vir para cá, já passei por um monte de amigos, um monte de pessoas, 2 pessoas internadas, 2 mães que já perderam o feto, não está no corpo da mulher, está no útero da mulher, aí das 2 mulheres lá no hospital maternidade, precisando do remédio Citotec. A nossa maternidade não tem. Então você vê bem, ela tem que expelir, não pode haver operação porque está inflamada, a mulher tem que ter um remédio para fazer a expelição. Senão ela morre, né? Ela tem 2 pessoas correndo grave risco de vida, de morrer, né? A vida em risco, porque não temos o remédio comprado. Eu já mandei todo esse assunto para o secretário, para o diretor do hospital, para o prefeito, para todos os vereadores, porque a gente sozinho, antes a gente conseguiu às vezes comprar ou pedir, né? O doutor, ou ajuda, aí ajudava. A coisa está tão difícil que a gente sai do local onde está tendo esse problema pedindo a Deus. Pedindo a Deus. Ajoelhando e rezando Pedindo, mesmo. porque é só Deus que segura a vida dessas 2 pessoas lá. E as outras pessoas que têm responsabilidade para não faltar esse remédio. Por que faltou? Coisas importantes, Né? né? Então é isso e desculpa aí o desabafo desse finalzinho, mas a gente tem que desabafar de vez em Sim. quando. É preciso falar a verdade É. e saber o que está acontecendo, né? É verdade. Deixar o nosso boa noite, né, Ricardo? Agradecer né? a atenção de todo mundo. E eu agradeço a atenção com convicção. Eu sei que muitas pessoas assistem o nosso programa. Cada dia mais, Ricardo, Ouve, graças a Deus. Graças a Deus a gente está subindo aí, falando com mais pessoas ainda. Talvez nas reprises, né? Na reprise também, muito mais ainda. Eu agradeço muito a atenção de você, amigo, a vocês que não nos conhecem ainda pessoalmente. Estão nos conhecendo pela TV, Pela né? TV e convidar a voltar aqui na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. O Gabinete 18 está de porta Isso aberta aí. para quem quiser Quem ir lá, quiser ir lá. conhecer, visitar. Nossos passear, telefones, conhecer contatos, ideia. nossas redes sociais têm aumentado também cada dia no Facebook. Que bom. A gente tem, né, bastante participação. Só digitar lá vereador Ricardo Figueira, nosso WhatsApp também à disposição. Aí tem os materiais aí impressos também nas ruas. Então estamos aí te cercando de todos os lados para você não deixar de saber, né, o que acontece na nossa cidade, né, o mandato do nosso vereador e
pedindo a sua participação sempre, que é isso que a gente tem, essa troca aí pra gente cada dia mais melhorar. Verdade. Muito obrigado pela atenção e até quarta-feira, se Deus quiser. Isso aí, mandar um abraço aí para nossos amigos da produção, né? Mariozan, Lucilé, Zé Manuel, nossos amigos Gabriel, Pedro, Pininha, hoje Marcelo aqui com a gente também, e a todos que nos assistiram pela internet também, aquele abraço pela friburgo.com, e a gente volta na próxima quarta-feira com mais Ideias em Debate, junto com você aqui na TV Friburgo. Até lá! Você também é responsável por fiscalizar e denunciar a exploração do turismo sexual em Nova Friburgo. Ligue 100 ou 190 e denuncie.